Bem, pessoal, bem-vindos então aqui a mais uma aula, e dessa vez é uma aula que a gente vai falar sobre criação de partições e file systems. Então, a gente vai utilizar dois programas, o FDisk e o GDisk. Ambos os programas são utilizados para criar partições, tá? Então, a gente vai criar partições dentro de um determinado disco, vai poder dimensionar essas partições e a gente vai poder também deletar essas partições, além de poder fazer algumas alterações nessas partições. Mas as partições criadas, elas não estão formatadas em um file system, como por exemplo o FAT32 ou NTFS, por exemplo, que é o que a gente usa no Windows, e assim por diante, certo? Então, essa parte de file systems e formatação a gente vai deixar para a segunda parte. Nessa primeira parte aqui a gente vai tratar sobre a criação, alteração e deleção das partições. E antes da gente poder começar a fazer tudo isso, a gente precisa adicionar discos à nossa máquina virtual, tá? E aí, como é que a gente faz isso? A gente vai aqui com a nossa máquina desligada, em configurações, armazenamento, clica aqui no controle SATA e aqui você perceba que tem um ícone onde você pode adicionar novos discos. E eu vou criar um novo disco aqui, formato VDI, botar aqui tamanho fixo, tá? Para o disco ficar mais rápido. Botar aqui, chamar disco 1 e vou colocar aqui 5 GB para ele, vai ser suficiente, certo? Coloquei aqui 5, mandei criar. E uma vez criada, eu também vou criar aqui um outro disco, tá? Então, vamos colocar aqui VDI, fixo. E dessa vez eu vou colocar aqui só 3, tá? E vou chamar esse aqui de disco 2. Percebam então aqui agora que a minha máquina tem 3 HDs, como se fosse assim, 3 discos. Um que eu já tinha, onde está instalado o meu sistema operacional. Tem o disco 1 e o disco 2 também agora, tá? Vou dar OK aqui e vou ligar a minha máquina. Pessoal, então já aqui no terminal eu peço para que vocês estejam logados como root, tá? Para poder vocês executarem todos os comandos. Vamos começar então a trabalhar com o FDisk, certo? Que é muito similar ao GDisk. E aí, o que a gente vai começar fazendo? A gente vai começar listando com FDisk-L os nossos discos e partições em cada um dos discos, tá? Eu peço para que vocês ignorem essas partições, esses discos que estão em loop, e vamos focar aqui no nosso nos nossos discos SDA, que é o primeiro disco que eu já tinha, tá? E aí você perceba que o meu SDA ele tem 25 GB, tá? Ele tá com um tipo de rótulo aqui chamado DOS, isso significa que ele tem uma partição do tipo MBR, tá? A gente já viu isso lá no primeiro bimestre, a gente sabe que tem tabelas de particionamento MBR e GPT, certo? Lembrando que as tabelas MBR, você trabalha com partições primárias e estendidas, você pode ter até no máximo 4 partições primárias ou 3 primárias e uma estendida, e aí dentro dessas partições estendidas você pode ter várias outras partições, tá? E lembrando também que o MBR, ele é um formato mais antigo, ele está aí no mercado desde 1981, e aí ele tem uma limitação de 2 terabytes por disco, tá? Então, embora a gente ainda encontre muita coisa em MBR, a tendência no futuro é que tudo funcione no formato de tabela GPT. Esse formato ele é um formato mais moderno, nele não existem limitações de partição primária e partição estendida, não existe isso, é tudo partição, tá? E ele permite ali que você tenha partições que suportam milhões de terabytes por disco, tá? Então, virtualmente, a gente fica ilimitado com o GPT, tá? Então, eu estou dizendo isso para vocês verem aqui que quando vocês enxergarem esse tipo de rótulo como DOS, isso está me dizendo que esse meu disco, ele tem uma tabela de particionamento MBR. E aqui eu tenho as partições desse meu disco. Eu tenho aqui a partição SDA1, que é uma partição primária. Lembrem que as partições primárias elas vão do 1 até o 4. E as partições estendidas, elas começam a partir do 5, certo? Então aqui ó, eu tenho uma partição primária, aqui eu tenho uma partição estendida, e aí dentro dessa partição estendida eu tenho essa partição SDA 5, certo? Então isso aqui compõe o meu primeiro disco. E aqui ó, a gente não tem ainda nenhum tipo de rótulo para o meu segundo disco, que foi aquele disco 1 que a gente adicionou, de 5 GB. E aqui no SDC, eu também ainda não tenho nenhum particionamento, nem nenhum rótulo nesse meu disco, tá? Então, em tese, a gente tem 2 discos virgens, digamos assim, e um que já tem tabela de particionamento e já tem lá as partições funcionando com o modelo MBR, tá?
Então, o que a gente vai fazer agora, basicamente, é utilizar o FDisk para poder criar partições em cima dos discos que a gente tem mais novos, né, que a gente acabou de adicionar. Então, se eu der aqui um fdisk-l e eu disser aqui, ó, dev sdb, certo? Esse é o disco que a gente vai começar a trabalhar a partir de agora, tá? Então, vamos lá. Vamos começar, então, criando partições nesse meu disco SDB aqui, através do uso do fdisk, certo? E aí, como é que eu faço? Eu boto aqui fdisk, certo? E aí boto, ó, dev SDB, para selecionar o disco que eu quero trabalhar com fdisk. E aí, perceba que ele me leva aqui para esse prompt, onde a letra M, que você pode, digamos assim, associar com manual, ele me mostra as opções das coisas que eu posso fazer com esse disco, tá? E aí você perceba que eu tenho ali a letra N, ó, adiciona nova partição. E aí o que a letra N vai fazer? A gente vai adicionar uma nova partição aqui nesse disco, tá? Teclei aqui N, vou dar Enter. E aí você perceba que ele me dá, como a gente está numa opção que inicialmente a gente está trabalhando uma partição que, por default, ela vai usar a tabela de particionamento MBR, aí ele me pergunta se eu quero criar uma partição primária ou estendida. No GPT ele não teria essa opção. E aí você observe ali que por padrão a partição que ele vai criar é uma partição primária. Então se eu apertar P ou se eu não colocar nada e simplesmente der Enter, ele vai criar uma partição primária. Por padrão, eu posso escolher a numeração dessa minha partição primária e ele está me dando ali por padrão ser a partição 1. Eu dou Enter de novo. E ele pergunta qual que eu quero que seja o primeiro setor, tá? O disco, ele é dividido em setores. E aí, por padrão, ele me coloca lá no início do disco. Eu também vou dar Enter, certo? E a partir de agora, eu preciso escolher qual o tamanho da partição que eu quero dar, certo? E aí, vamos supor que eu queira criar aqui uma primeira partição, por exemplo, que possa ser, digamos assim, de 1 GB, certo? Então, eu vou colocar aqui, ó, mais um G maiúsculo, tá? Se fosse em mega, eu ia colocar um M maiúsculo, ou G para giga, T para terabyte, P para penta e assim vai, certo? Então, vamos criar aqui de 1 GB. E aí, perceba ali, ó, que ele já disse ali para você, ó, criado uma nova partição 1 do tipo Linux, tá? Existem vários tipos, daqui a pouco a gente vai ver, ó. Se eu quiser aqui listar os tipos, eu teclo aqui L, e ele me mostra todos os tipos de partição que tem. As mais utilizadas no Linux são a partição do tipo swap, certo? Quando você vai designar uma partição para poder usar como memória virtual. Você tem a 8.3, que é a do Linux, tá? Você tem essa 8E, quando você usa LVM, que é um conceito que vocês vão aprender mais tarde. E você tem um tipo, que é o 5, que é quando é partição estendida, tá? Esses são os principais tipos de particionamento, tipos de IDs, que a gente chama, que as partições vão ter, tá? Por padrão, ele está colocando aqui esse ID 8.3. Apesar dele ter dito ali para a gente que criou já, ó, uma nova partição do tipo Linux, que é o código ID 8.3, na verdade, essa partição ainda não está criada, tá? Ele só está lá programado para criar ela a partir do momento que eu tecle aqui a tecla W. Se eu apertar a tecla W, ele vai salvar e vai processar a criação dessa partição. Mas se eu me arrepender e apertar aqui a tecla Q, ó, aí você vai ver que quando eu for listar aqui, o meu disco SDB, ele continua exatamente como ele era, tá? Então, isso só vai surtir efeito a partir do momento que eu uso ali o W para poder fazer as coisas, tá? Para poder salvar e processar as alterações que eu solicitei. Então, vamos criar aqui com N novamente, primário, partição 1, primeiro setor ali, 1 GB, e aí tá lá, programado já para criar. Ah, eu quero criar uma segunda partição, de novo N, certo? Eu quero criá-la como partição primária, perceba ali que eu tenho 3 primárias livres, tá? E aí, ó, vou criar aqui uma nova primária, padrão 2, no numeração 2, vai ser um SDB2, certo? E aí, ok, vai criar a partir desse setor aqui. E aí, vamos supor que agora eu queira criar uma de 2 GB, tá? Então, malta aqui, mais 2G, e tá lá a segunda designada já para ser criada. Vamos criar uma terceira, N, e aí eu vou dizer primária, e aí, ó, vai entrar na SDB3, nesse setor,
E aí eu vou colocar aqui, se eu não colocar nenhum espaço, simplesmente apertar Enter, ele vai consumir todo o espaço restante desse disco para poder designar esse espaço para essa partição. Então, por exemplo, se eu já usei 1 GB e 2 GB e o disco tiver um espaço total de 5 GB, se eu não colocar nada, por padrão, ó, você perceba que ele vai até o último setor desse disco, tá? Só que não é isso que eu quero fazer. Dessa vez eu quero criar um de 500 MB. Então, vou colocar aqui mais 500M e tá lá um tipo 3. Vamos criar só mais uma com N aqui, ó. Perceba lá que eu tenho 3 primárias e uma livre. Então, agora você veja que ele mudou o padrão de primária para estendida, porque ele sabe que se você criar uma primária, você não vai poder criar novas partições desse disco, certo? Então, ele trocou ali para estendida. Ok, vou dar Enter. Primeiro setor, ok. E aí, se eu simplesmente der Enter aqui, o que vai acontecer é que ele vai levar essa partição estendida até o final. E aí, ó, criou ela com 1,5 GB, que era o espaço que ainda sobrava naquele disco, tá? Então, a partir de agora, eu quero processar essas alterações aqui. Eu posso apertar aqui a tecla W e ele vai fazer isso, tá? Caso eu queira ver como as partições estão divididas, como eu pedi, né, para poder ter um resumo geral do que eu solicitei, eu posso apertar a tecla P de print, né, de printar, e ele me mostra lá exatamente aquilo que eu pedi, ó. Eu tenho o SDB1, certo, com 1 GB, SDB2 com 2 GB, SDB3 que tem 500 MB e o SDB4 que é a partição estendida que eu criei, certo? Então, estão todas elas lá criadas. Criadas não, na verdade estão programadas para serem criadas. E aí quando eu der W aqui, ele vai finalmente processar essas alterações, certo? E aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou chegar aqui e vou checar para ver se isso realmente teve efeito. E perceba que agora sim as partições foram criadas. Caso eu queira ver para entender se o meu kernel realmente está lendo as partições que eu criei, basta dar um cat aqui, proc, partitions, e aí o kernel me mostra todos os discos e partições que eu tenho lidas pelo meu kernel. E aí perceba aqui, ó, que ele já está lendo aqui as alterações que a gente fez no SDB, tá? Estão lá todas as partições que a gente criou, certo? Vamos então, de novo, usar o fdisk, só que dessa vez a gente vai criar partições estendidas dentro daquela partição estendida que existe lá. Então vamos lá. O que eu tenho aqui até agora? Eu quero criar agora um SDB5 para poder ter uma partição estendida lá dentro dessa parte aí do estendida, né? Uma partição não primária. E aí o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar o N para poder criar, certo? Aí ele está dizendo ali, ó, todas as partições primárias estão em uso, adicionando uma partição lógica 5, que é a que vai entrar lá dentro da estendida. A partição lógica, a gente já viu lá no primeiro bimestre, que elas começam a partir da numeração 5. E ela vai 5, 6, 7. Se você só tiver partições primárias, elas têm que estar ocupando entre a numeração 1 a 4. E mesmo que você só tenha uma partição primária, por exemplo, um SDB1, se você criar uma partição lógica dentro de uma partição estendida, essa partição lógica vai naturalmente ser colocada como SDB5, por exemplo, certo? Se só houver uma lógica. E aí, o que a gente vai fazer? Aplicar no primeiro setor. Vamos criar aqui, então, por exemplo, duas partições lógicas dentro dessa estendida. Uma com 800 MB, e ele programou lá. E agora vamos botar só mais uma, que vai ser SDB6, ó, perceba lá que ele já está dizendo isso. E essa aqui, eu posso colocar aqui mais 700 MB, ou eu posso simplesmente dar Enter, porque ó, ele até consome um pouco mais, porque esses cálculos são um pouco arredondados, certo? E ele colocou o restante da partição para ser o restante da partição lógica com o que faltava ali daquele pedaço da estendida, certo? Então, para poder ser criado, a gente vai aplicar aqui o W. E aí foi lá selecionado. Se a gente for aqui agora, estão lá as partições que a gente criou. 3 partições primárias, a estendida, que é a última primária, digamos assim. E aí dentro dessa estendida eu tenho as duas lógicas que a gente criou, SDB5 e SDB6, tá? Que compõem ali aquele 1,5 GB da estendida, tá? Perceba que os IDs são 83 e o ID da partição estendida é o ID 5, tá? Esses IDs eles também podem ser alterados aqui com fdisk. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco como é que isso acontece. Bem,
Entrando novamente aqui, o que a gente vai fazer agora é a deleção, tá, de uma determinada partição. Então vamos lá. Como é que eu faço? Apertar M aqui para ver o menu e aí veja que a letra D ali é responsável por excluir uma partição. Então eu vou apertar aqui a tecla D. Ele vai me perguntar qual é a partição que eu quero estender, que eu quero deletar. Eu vou escolher deletar a partição primária 2, dou Enter e aí, ó, ele disse lá que ela foi excluída. Rafael, ela já foi excluída? Não, isso só vai acontecer a partir do momento que eu apertar aqui a tecla W. Se eu quiser ver como é que as coisas vão ficar, eu dou um print aqui com um P e ele me mostra, ó, perceba lá que não existe mais SDB2, tá? Se eu quiser, por exemplo, deletar SDB5, D, vou escolher aqui o 5, e aí ele excluiu o 5. Vou apertar aqui o P, e aí perceba que o SDB6 agora passou a ser o SDB5. Por quê? A primeira partição lógica ela tem que ser sempre a 5. Então se tiverem 5, 6, 7 e eu deletar, por exemplo, a 5, a 6 passa a ser a 5, a 7 passa a ser a 6. Já lá nas primárias, se eu deletar, deletou aquele número. Não tem mais lá o SDB2, tá? Se eu quiser processar agora essas alterações, eu vou aqui, aperto a tecla W e ele processou. Vou lá, ó, listo com o fdisk-L e ele mostra para mim as alterações que foram feitas. Entrando aqui novamente no fdisk do SDB, eu posso também, por exemplo, que é uma coisa que obviamente não é aconselhável, mas você pode trocar o formato de uma tabela de partição MBR, por exemplo, por outro. Ou uma coisa que eu acho mais comum de você fazer é você trocar um ID de uma partição, por exemplo, de 8.3 para um outro. Então vamos lá. Se eu pegar aqui e escolher que tem uma determinada partição, que eu quero usar ela como swap, e aí o ID do swap é o 8.2, aí o que eu vou fazer? Vou dar um print aqui, e vamos supor que eu escolha essa aqui de 500 MB para poder usar como meu swap, tá? E aí o que eu vou fazer? Qual é a tecla que eu uso para poder mudar um ID? Ó? O que altera o tipo de partição é a T. Então vou mudar o ID dela assim. Clico aqui. Boto lá o T, vou dizer qual é a partição que eu quero mudar, que é a 3. E aí ele me dá lá até a opção, ó, de eu poder usar o L para poder listar, tá? Se eu apertar o L aqui, ó, ele lista para mim. Eu vou usar o ID 82, que é o de Linux Swap. Dei Enter e beleza, ele vai alterar isso para o swap. Dei o W aqui, quando eu saio aqui, repare que agora o ID dele, daquela partição, mudou para o 82, tá? Então você pode mudar os IDs e, por último, aqui dentro do fdisk, você também pode fazer mudar o tipo de partição. Ó, você vê ali, ó, verifica a tabela de partição. E aí você pode ver aqui, ó, ou aqui, ó, você com G, você cria uma nova tabela de partição GPT vazia. Então, por exemplo, se eu pegar e apertar aqui o G, aí, ó, ele cria um novo rótulo GPT. Então, essa partição que antes era MBR, se eu apertar aqui o W, ela vai passar a ser uma partição, uma tabela de partição GPT. Se eu fizer isso, vou ter grandes problemas nessa partição, porque provavelmente as coisas não vão ser compatíveis e você vai perder os dados que estão escritos ali. Então, eu fiz só para poder mostrar para vocês como isso pode acontecer, mas eu vou apertar aqui a tecla aqui para poder sair e não salvar essas alterações que ele iria fazer, tá certo? Isso aqui é o fdisk. Vamos agora para o gdisk. Bem, pessoal, o fdisk ele não foi criado para poder operar discos com tabela de particionamento GPT. Ele foi criado basicamente para operar como MBR, certo? Embora ele opere como GPT, ele não foi criado para isso. Para isso, o gdisk foi criado. O gdisk, na verdade, é GPT-FDisk. Então, ele é uma evolução do fdisk para poder trabalhar especificamente com discos com tabelas de particionamento GPT, tá? Que tem aquelas vantagens lá que eu disse inicialmente, é mais moderno, você pode comportar discos com partições muito maiores do que 2 terabytes, você pode ter até 128 partições num disco, certo? Muito mais do que você teria, por exemplo, com o MBR, e não trabalha com aquele conceito de primária e estendida, e dentro da estendida ter as lógicas, tá? Então, como é que a gente vai usar o gdisk? Eu vou agora usar o SDC, tá? Se eu der aqui um fdisk -l /dev/sdc,
A gente tem lá o nosso disco intacto ainda, tá? Não tem nenhuma tabela de particionamento dele, nem nada. Então eu vou usar aqui o gdisk, certo? E aí eu vou colocar aqui o /dev/sdc. E aí, ó, perceba que ele já me diz ali, ó, que ó, não consegui detectar nenhum tipo de tabela de particionamento presente aqui. Nem MBR, nem GPT, certo? E aí, ó, o comando, inclusive, para você consultar o manual, digamos, o M, ele passa sem interrogação, o que é até mais intuitivo, se você parar para pensar. E aqui ele me dá as opções do que eu posso fazer. Então lá, se eu for na opção, por exemplo, N, Add a New Partition. Então, eu posso adicionar uma nova partição aqui com a tecla N, como está aqui, ó, certo? E aí vamos lá, vamos adicionar uma partição. Vou teclar aqui N. Ó, perceba que ele já me dá do 1 ao 128, que é o número de partições que eu posso criar nesse disco. Vamos supor que eu queira criar aqui um mesmo, que é o default, que ele está me dando, certo? Perceba que ele coloca ali que por default eu preciso começar a escrever o primeiro setor no 2048, ele não começa ali do 34. Por que ele faz isso? Porque esses primeiros bytes eles são reservados para o uso de metadados, então ali ele armazena informações administrativas sobre as partições. É normal que esse default vai ser o 2048, ok. E aqui ele me pergunta qual é o último setor, ou seja, eu posso definir aqui o tamanho, né, dessa partição. Por default ele está me dizendo ali que vai para até o final do último setor, né? Então ele está pegando a partição, o disco inteiro como para essa partição. Mas se eu criei se eu tenho um disco de 3 GB, por exemplo, vamos supor que eu só quero reservar desses 3 GB, 2 GB para essa partição. Então vou dar aqui mais 2G e aí, ó, ele está dizendo ali para mim, ó, que atualmente o tipo dela, o ID dela é o Linux File System, que é o GID 8300, ó. Tá vendo ali, ó? Se eu apertar aqui o L, ó, ele me mostra que tá aqui, ó. O Linux Reserved é o 8301. O Linux x86, x64, no root 8304. Então ele me dá aqui todas as opções possíveis, ó. Na verdade o que ele está usando é essa, o 8300 Linux File System, certo? Então eu posso consultar, não é preciso você decorar nada disso. Eu vou dar só Enter aqui, porque ele está entrando com o default, que é o 8300, aquele que está selecionado lá em cima. E aí pronto, ele já conseguiu processar o que eu pedi. Novamente, vamos lá, interrogação. O que eu preciso aqui para poder salvar as alterações? O W novamente. Vamos só criar mais uma partição aqui. Então N, dessa vez ele vai criar 2. E dessa vez aqui, como eu quero que ele preencha o 1 GB que faltou desse disco de 3 GB, a gente usou 2 e agora vai usar o resto, eu não preciso nem colocar nada, eu só vou dando Enter. Se eu quiser realmente criar ele como uma partição com ID de Linux, eu deixo isso aqui como está, e aí ele processou. Apertando W aqui, ó, ele pergunta, ó, ele tá me explicando aqui o seguinte: ele vai escrever uma tabela de particionamento GPT. Lembra que esse disco era zerado, então ele não tem nenhuma tabela de partição. Se existisse uma tabela de partição, essa tabela seria reescrita, certo? Para o GPT. E eu ia perder os dados que estão lá nesse disco. Como eu não tenho nada criado, eu vou colocar aqui que está tudo bem. Ele pode proceder com Y. E aí ele processou. Se eu for agora lá com o fdisk, no SDC, aí você veja que estão lá criadas as duas partições que eu solicitei, tá? Então, o gdisk ele funciona de uma maneira muito similar, só que ele é otimizado para trabalhar com tabelas de partições GPT, que são as tabelas de partições que dominam atualmente e que são o futuro, tá? Mas eu não aconselho que, caso você tenha começado a operar um disco através do programa fdisk, não tente operar esse disco pelo gdisk. Continue fazendo as alterações dele com o fdisk, tá? Mas pegou um disco do zero, trabalhe com GPT, certo? E use o gdisk para poder fazer as alterações, tá certo? Até mais e até a próxima aula.